Olá, vamos dar continuidade ao sistema digestório falando do trato gastrointestinal. Vamos inicialmente falar da sua região que é o receptáculo, a cavidade bucal. A cavidade bucal com uma série de estruturas dentro delas, dentre elas os elementos dentários que têm função de preensão, corte e trituração dos alimentos, assim como também língua e as nossas glândulas salivares, todas elas tendo uma função já de um início de um processo digestório. Dentro desse processo, nós vamos ter, como nós temos aqui dizendo, formar um receptáculo para o alimento, iniciar a digestão, engolir e articular palavras. A boca, nós temos dentro da boca a língua. A língua, ela vai permitir a movimentação desse alimento dentro da cavidade bucal, vai fazer com que esse alimento seja lançado para a parte posterior, lá na nossa orofaringe, e também, juntamente com outras estruturas da cavidade bucal, vai permitir que nós temos a fala. 2/3 da língua ficam na cavidade bucal e 1/3 fica na faringe, presa ao ocioide. Em norma lateral, nós podemos observar aí a região da língua presa ao ocioide, o ocioide também tendo contato com estruturas da nossa laringe, então relação com a laringe com a cavidade bucal. Nesta visualização lateral, nós temos o osso que é da maxila, nessa parte superior. Posteriormente, a formação do chamado palato mole. Então, a relação do palato mole e também da epiglote, no momento da deglutição, onde o alimento vai de 5, 4, 3, 2, 1, sendo lançado na orofaringe, é o momento em que o palato mole obstrui o contato com a nasofaringe e também o alimento faz com que a epiglote faça a cobertura e o fechamento desta porção superior da nossa laringe. E o alimento é jogado para a faringe, que fica na porção posterior. A saliva, que ela é secretada continuamente, então nós temos uma secreção de uma solução hipotônica que serve para a diluição dos alimentos, também lubrifica e faz a digestão do amido e do glicogênio por meio da amilase, chamada amilase salivar. A secreção desta saliva ela é contínua durante todo o nosso dia. Em alguns momentos você pode ter uma diminuição dessa secreção, em outros momentos você pode ter um aumento da secreção, principalmente quando está perto da sua alimentação. Odores, sensações que promovem já, desde antes do momento de você se alimentar, o aumento da secreção salivar. Dentro desta imagem nós vamos apresentar as glândulas que secretam a saliva. Nós temos 3 glândulas principais e uma série de outras glândulas menores esparramadas por toda a cavidade bucal. As principais são glândula parótida, glândula submandibular e glândula sublingual. Nessa imagem houve uma secção da região anterior e parte do corpo da mandíbula para visualização da glândula submandibular. A glândula sublingual, como o próprio nome diz, fica abaixo da língua. E aqui, na região anterior ao pavilhão auditivo, temos a maior glândula, que é a glândula parótida, que inclusive lança um ducto parotídeo e vai desembocar dentro de cavidade bucal, na região da bochecha, próximo à região dos segundos molares superiores. Então, continuamente nós temos aí a secreção de saliva. A faringe, um órgão forrado pela mucosa faríngea, um epitélio liso que facilita a passagem rápida do alimento. Importante deixar bem clara essa informação, porque é nesse cuidado que nós temos que ter, principalmente com crianças no nosso dia a dia. Quaisquer coisas pequenas que fiquem ao alcance das crianças, é importante que se elimine moedas, chaves e outras estruturas,
porque a faringe ela apresenta um epitélio liso, ela vem revestida com a saliva, ela tem uma facilidade de permitir que as estruturas sejam encaminhadas para a parte posterior. Então a faringe, muitas vezes nós temos não só uma criança engolindo estruturas que não devem ser engolidas, como também a aspiração para a estrutura traqueal. Não é incomum, né, que moedas sejam resgatadas nessa porção da faringe ou até mesmo já na estrutura, né, da nossa traqueia. Então é importante deixar esse detalhe, principalmente porque geralmente dentro da enfermagem que vocês vão ser os primeiros a ter o contato com alguém que está, né, desesperado porque a criança, né, deglutiu, engoliu alguma coisa. Não muito diferente também, podemos ter a presença de estruturas da cavidade bucal, como próteses dentárias, que são aquelas próteses removíveis. Elas podem de alguma forma ir parar nesta região e aí limitando o processo respiratório. O suprimento sanguíneo dessa região é feito pela artéria faríngea ascendente, que ela é um ramo da artéria carótida externa. A artéria carótida externa ela é uma ramificação da artéria carótida comum, e aí você já recorda as suas origens lá no arco da aorta. Temos também pequenos ramos arteriais, né, das tireoideias inferiores, que é do tronco tíreo-cervical. A sua drenagem é feita pelas veias jugulares internas. Esôfago. O esôfago ele é uma estrutura que muitas pessoas pensam que ele não tem nenhuma, somente um tubo que vai conduzir, né, a alimentação. Só que nós temos aí uma estrutura que ele é uma estrutura que vai fazer essa função, mas ele apresenta, né, também um composto muscular e que permite uma movimentação. Essa movimentação é uma movimentação de contração com uma ação involuntária. Então nessa ação ele permite uma atividade peristáltica. Vamos falar do que é essa atividade peristáltica. Ele é colapsado, ou seja, suas paredes estão com contato entre si, perfura o diafragma na abertura chamada hiato esofágico, desculpem, termina na parte superior do estômago. Então, na estrutura do diafragma tem uma região por onde passa e que é chamado de hiato esofágico e tem uma atividade peristáltica. É o que se permite de contrações onde você tem aquele alimento sendo conduzido, empurrado em uma única direção.